Para quem acredita, Deus está de olho e cuidando de todos nós. Bom, quase todos. Porque existe uma alma que aparentemente foi esquecida por ele, ou tem algum propósito que ainda não conseguimos compreender. Um homem que aparenta ter sempre a sorte de recomeçar, mas que na verdade está em um verdadeiro looping de sofrimento. Seu nome é Hans Moleman, o homem que sem sombra de dúvidas alguma pode ser considerado como o mais azarado que já existiu. E eu vou te provar isso. Preparem-se, porque hoje veremos as mortes mais brutais desse jovenzinho. Sim, um jovem. Falo isso porque em uma das aberturas da série, vemos que o grande causador de sua aparência envelhecida é ninguém mais ninguém menos que Homer Simpson. Ainda sou eu por dentro. Pobre Hans, talvez aqui seja o ponto de partida de quando sua vida começou a desandar. Um homem alto, forte e atlético transformado em um velho porque um tubo radioativo caiu em sua bebida. Bom, se isso não é ser azarado, eu não sei mais o que é então. Mas vamos com calma, porque falar a idade dele é um caso bastante delicado, pois sempre há contradição nisso, como no episódio sem Duffy, em que ele afirma ter apenas 31 anos, e que só aparenta ter essa idade por conta do seu vício em bebida. E o meu nome é Hans. A bebida arruinou a minha vida. Tenho 31 anos de idade. Mas em outros episódios vemos ele mesmo afirmando já ter 88 anos. 88 anos de idade, nunca aprendi a nadar. Então a origem de fato do Hans é incerta, mas para esse vídeo nós vamos considerar que ele já é um idoso no auge dos seus quase 90 anos. E com isso vamos analisar todos os casos em que fica implícito se ele faleceu ou não e julgar se um homem de 80 anos conseguiria sobreviver. E agora, sem muita enrolação, eu sei que você clicou nesse vídeo para ver o Hans se então vamos ao que interessa. Vamos começar pelos casos mais tranquilos e ir escalonando até chegar aos mais brutais possíveis. Para isso, vamos separar os tipos de falecimentos atribuindo um nível a eles, o qual ranquearemos do mais tranquilo e até o por favor Deus que isso nunca aconteça comigo. Vale ressaltar também que eu não sou nenhum especialista quando o assunto são tipos de mortes, então vou elencar cada situação baseada na minha opinião, que chamarei de escala Hans, me colocando na situação do velho e implorando para que não aconteça comigo, certo? E caso vocês não concordem com a lista, deixem aí nos comentários como vocês fariam esse ranking. E sem mais delongas, para começarmos, nesse primeiro nível vamos analisar as situações em que Hans partiu dessa para melhor, de causas praticamente naturais, sem sentir dor, como no episódio que Homer acaba virando a morte. A morte cabe em mim, olha! Ora, o que foi? Minha mão! O que tá acontecendo? Acabou de se transformar na morte. E nele vemos ele levando Bart a um jogo de beisebol e querendo um lugar melhor no estádio. Então ele faz isso daqui. Licença, tô passando, descansa em paz, você morreu, chegou a sua hora, os velhos vão te comer. E olha só quem estava na arquibancada. Pois é, acho que não podemos negar que essa é a morte mais tranquila que veremos. Foi basicamente tocou, dormiu. Agora no episódio Haw Haw Land, vemos que acontece um acidente na estrada de Springfield, que logo se transforma em um musical, ao melhor estilo Disney, onde todos parecem muito felizes. Bom, nem todos. Por favor, estou atrasado para minha diálise. Pois é, esse acidente aconteceu logo hoje, no dia da diálise do homem. Mas pelo menos vemos que logo em seguida arranja parte dessa para melhor, de forma bem rápida e indolor. Aqui seu maior azar foi com relação ao acidente. Agora no episódio Um Teste Antes de Tentar, vemos que o Sr. Burns faz uma dinâmica para saber em quantos % a conta de luz de Springfield irá aumentar. Agora soltem os cães. Está decidido, pessoal. A taxa aumentará saudáveis 17%. E após o ajuste de 17%, os hospitais tiveram que desligar alguns aparelhos. E logo, quem estava lá? A decisão de desligar os aparelhos nunca é fácil, mas com a energia custando tão caro, agora... Posso dar minha opinião? Isso é só ar escapando pelos pulmões. Então, pelo que vemos, assim que tiram da tomada, Han já passa dessa para melhor, dando a entender que foi tudo bastante tranquilo. Ou como no episódio em que vemos que Springfield é líder de ataques cardíacos, que é um problema que afeta principalmente idosos, e azarado do jeito que é, Hans não irá escapar.
forte. Nós somos conhecidos como os primeiros do país em ataques cardíacos. Aqui vemos que Hans, ao cair no chão, fica agonizando por um certo tempo. Então eu entendo perfeitamente se vocês quiserem considerar um nível acima. Afinal, tem toda uma agonia envolvendo o caso. Mas por ser algo comum e quase 400 mil pessoas falecem por causa disso todo ano aqui no Brasil, colocamos ele no nível 1 da escala Hans. E para o nível 2 dessa escala, vamos considerar os casos que ainda são comuns e que não causam tanto choque ao vermos, mas que possuem um grau de violência ainda maior. Abriremos então esse nível para comentar das agressões que Hans já sofreu, como no episódio em que jogam ele pela janela e o deixam todo quebrado. Depois, vem aqui, me dê a mão. Me dê a mão. Obrigado, professor. Aqui não ficou muito claro se ele partiu dessa para melhor ou ficou apenas agonizando até ser socorrido, mas como consideramos ele um senhor de 88 anos, vamos considerar que isso foi suficiente para ele bater as botas, e por isso vamos deixá-lo nesse nível. E vemos também que em outro episódio Hans deixa esse plano ao ser agredido. Energia solar. Esse negócio funciona? É claro que sim. Você tem muita sorte. E podemos falar também daquele episódio em que Homer, ao não votar, acabou desencadeando um total caos no futuro. E quem pagou o preço foi nosso querido amigo Hans. Você dormiu o dia todo? Não votou? Ei, que mal pode ter isso? 20 de janeiro de 2021. Você me deve um par de óculos novos. Isso é que dá ter votado no cara. No episódio Indenização Desastrada, vemos que Moe bola um plano para conseguir uma indenização no seguro do seu carro. Escute, enquanto eu estiver no barco com o álibi perfeito, você rouba o meu carro e o estaciona em cima dos trilhos do trem. Aí, quando o trem das 10h15 vier... Bam! A companhia de seguros paga os 5 mil e eu continuo proporcionando a René uma doce vida. Porém, as coisas acabam dando erradas e Homer vai parar na cadeia, mas isso não por muito tempo. Vai querer alguma coisa para ler, Homer? Como fazer um túnel para fugir da prisão? E para esse nível, isso é só. Temos mais umas outras agressões contra ele, mas acho que são pesadas demais para estarem aqui. Então falaremos mais pra frente. Subindo mais um degrau na escala Hans, vamos adicionar todos os casos de atropelamento que ele sofreu, que também é algo bastante comum de vermos noticiando na TV, mas acaba sendo mais impactante do que os casos citados. Como vemos no episódio em que o apresentador Kent Brockman chama seu Tesla. Repetindo, eu tenho um Tesla e vou chamá-lo com um comando. Chamar. Ou quando Homer dirige usando o celular. Homer está assistindo o... Não gosto, não gosto. Ambulância. E até quando o Sr. Burns foi tomar vacina, sobrou pro nosso querido Hans. Temos outro caso aqui. Entrega de pizza. E até no filme dos Simpsons sobrou pro coitado Hans. E por fim, o caso de atropelamento mais brutal que temos aqui foi, por incrível que pareça, cometido por um barco. Sabe o que me irrita em gente velha na academia? Eles sempre esquecem de limpar os aparelhos. Bom, acho que já ficou claro que Hans não tem sorte pra nada. Até quando ele está em segurança, que nesse caso foi na academia, ele é brutalmente atropelado por um barco. Devido ao estado que ficou a academia, o sangue espalhado e uma velocidade absurda do barco, talvez esse caso também deva estar em um nível acima. Mas por se tratar também de um atropelamento, vamos considerá-lo no nível 3. Elevando o grau da situação, no nível 4 vemos os casos que envolvem agressões ao idoso Hans, porém, muito mais bizarros do que o que vimos antes, como no episódio em que vemos Hans apunhalado por uma espada. Aqui tudo bem que ele estava até andando e já no hospital, mas por estarmos falando de um idoso com uma espada encravada no peito e empurrado para longe por mães enfurecidas, acredito que ele não tenha durado muito. E pior, por não ter ido visitar Deus na hora da espadada, provavelmente Hans ficou sentindo uma dor absurda por um longo período de tempo. Teve também um caso em outro episódio em que vemos Bart Milhouse começando a jogar um jogo de tabuleiro que acaba se tornando real, e nele vemos todos os tipos de jogos famosos. Essa! Toma! Toma! Incluindo o jogo detetive. E adivinhem quem é o morto da vez? Coronel
Ketchup, eu acho que foi você quem o matou na saleta com abridor de cartas. Ele mesmo. Não tinha como ser diferente. Aqui não temos como saber se o momento foi doloroso ou não. O que sabemos é que a arma do crime foi um abridor de cartas, que ao que eu imagino seja algo assim. Por vermos que envolve um certo grau de violência, mas não podemos aferir a crueldade, vamos deixá-lo nesse nível também. Em outro episódio, vemos que Bart vai para sua nova escola. E lá uma de suas provas consistia nisso daqui. Incrível que nem no inferno nosso velho tem paz. E o caso que na minha opinião é o mais brutal dessas agressões, sim, mais do que ser partido ao meio, que acontece no episódio Time do Homer. Nele vemos que o Sr. Burns está completamente chapado ao ponto de dar $500 para o Homer sem reclamar. Eu queria saber se o senhor gostaria de patrocinar o meu time de boliche. São $500. Certamente, Fresquinho da Silva. Eu devo o meu físico robusto aos seus tubos de gororoba congelada. Aproveitando a oportunidade, Hans vai até o patrão pedir dinheiro para consertar a vassoura e ele faz isso daqui. Só eu queria pedir $17 para mandar botar cerdas na vassoura. Ora, mas é aquele delicioso anúncio de TV. Vou pegar os seus cereais. Ah, meu Deus, não, meu cérebro. Isso é de tamanha crueldade que eu fico sem palavras e me arrepio só de pensar. Por isso, vamos logo para os outros casos. No nível 5, vamos ver os casos que ultrapassam um grau de violência que jamais seriam mostrados ao público no geral. Vamos falar dos casos em que Hans é esmagado. E por mais que os falecimentos aqui sejam rápidos, eles seriam suficientes para garantir anos de terapia para quem os presenciassem. Como vemos no episódio em que Homer causa uma série de explosões nas lanchonetes locais, e um dos destroços cai bem na cabeça de Hans. Pizza Vesúvio. Cara, por mais terrível que seja, não tem como não rir. O homem é tão azarado que enquanto os outros receberam chuva de pizza, ele recebeu uma chuva de concreto. E pelo visto, esse tipo de chuva é bem mais comum na vida dele. Porque em outro episódio, vemos Sideshow Bob extremamente forte ao ponto de chutar um bloco de concreto como se fosse uma bola de futebol. E esse bloco, podendo cair em qualquer lugar de toda Springfield, acaba caindo logo em cima de quem? Bibelôs! Comprem seus bibelôs de porcelana! Pois é, e esse azar continua no episódio A Pequena Baleia, em que vemos um animal encalhar na praia e ter que ser explodido após a sua morte, o que acaba gerando uma chuva de pedaços de baleia. E claro que se chovendo baleia, Han já tá sendo atingido, imagina só se chovessem meteoros. E nem o bonecão dos donuts acabou perdoando ele. E por fim, em um dos episódios em uma clara referência a Jurassic Park, vemos que os velhinhos do lugar são transformados em dinossauros. E provando mais uma vez que Hans é o ser mais azarado que já existiu, ele se transforma em um mini dinossauro e não consegue nem tempo para se lamentar, porque logo depois ele é esmagado. Porcaria! Escalando mais um patamar, veremos os dois casos em que ele é completamente explodido. Aqui estamos falando de uma viagem para o céu de forma rápida e muito provavelmente indolor, mas ele merece estar nesse nível por fazer com que não sobre nada da pessoa ao ponto de sequer ter um enterro digno, como vemos em um dos episódios em que Homer começa sua carreira como um crítico culinário, mas acaba não dando muito certo. Na verdade, ele gera uma grande revolta por parte dos donos do restaurante da cidade que se juntam para matá-lo. Vamos matá-lo no Festival do Paladar de Springfield. E ele vai comer até fazer bico. E aí ele vai ter que comer a sobremesa. Este aqui será o último brinde para Homer. Por sorte, Bart descobre do plano e conta para Lisa, que consegue salvar seu pai. Mas não podemos dizer que o velho Hans teve a mesma sorte. É gordura diet! Ou como no episódio em que ele está dirigindo e Otto joga o ônibus contra ele, levando a essa situação daqui. Me livro dele! Ai, eu acabei de pagar as prestações do meu carrinho. E agora, subindo mais um nível, temos uma das mais temidas mortes que alguém pode ter. E para total azar de Hans, foram vários casos. Vamos começar falando de um caso que aconteceu na verdade em uma história, em que vemos uma árvore chamando a personagem Connie, mas na verdade quem estava chamando ela era o velho Hans. Não, Connie, aqui, me ajude!
Aqui não vamos considerar por se tratar de uma história contada, mas vale a pena mostrar que até nas histórias o coitado não tem sorte. Mas agora voltando aos casos que realmente aconteceram, podemos citar alguns, como no episódio Uma Joia de Seita, em que vemos Marge fugindo de uma espécie de bolha que acaba sufocando Hans. E no episódio Delator, em que vemos a Marge levando seus filhos para a escola. E como boas crianças, eles tornam a viagem um total caos, o que leva a Marge a bater em um carro à sua frente. Se até o que é feito pra te salvar tá te matando, alguma coisa tá muito errada. Esse homem tem que urgentemente se benzer muito. Podemos colocar na lista também os casos de afogamento, já que é um caso particular do sufocamento. Por isso, vamos colocá-lo nesse nível também. Como vemos no episódio My Pots e Dynamite, onde um shopping estava para ser demolido, mas Homer acaba impedindo isso de acontecer. E para total azar de Hans, ele estava dirigindo um caminhão que iria passar por essa ponte. Eu vou salvar vocês! E quando achamos que Homer ia consertar tudo o que fez, ele faz isso daqui. Pelo visto, o azar de Hans foi não ter nascido uma lata de cerveja. Ah, e lembram daquela vez que ele falou que disse ter 88 anos? 88 anos de idade, nunca aprendi a nadar. Então, essa devem ter sido suas últimas palavras. E por fim, o caso de sufocamento mais temido por todos, ser enterrado vivo, que aconteceu no episódio Vovó Simpson, em que vemos que Homer reencontra sua mãe no cemitério. E quem estava lá? Não, será que não tem ninguém morto nesse maldito cemitério? Eu não queria causar confusão, mas já que mencionou... Nesse caso, eu acho que ele preferia não estar, na verdade. Para o nível 8, vamos comentar de apenas um único caso, mas que sem sombra de dúvidas é um dos mais bizarros na minha opinião. E pior de tudo, é extremamente comum em outros países. Estamos falando da temida cadeira elétrica. No episódio Operação Springfield, vemos que Marge se torna policial e sejamos honestos que ela foi o policial mais competente que a cidade já viu. E falo isso porque com pouco tempo já conseguiu prender um dos maiores criminosos já vistos, o seu marido. Ora, o que é que você vai fazer quanto a isso? O que vai fazer, hein? Eu sou a policial Marge e vou prendê-lo. Qual é, Marge? Que não. O que é isso? Para. Tenho o direito de ficar calado. Que após um belo banquete, logo é liberado. Pode ir embora. Deixa eu terminar o resto da lagosta e a torta de framboesa. E se você está na dúvida se lá nos Estados Unidos eles costumam fazer um belo jantar para os presos, bom, não fazem. A menos que ele esteja no corredor da morte. Sim, Homer comeu a última refeição do coitado do Hans, que logo em seguida foi levado para a cadeira elétrica. Muito bem, Hans, meu filho. Chegou sua hora. Ele comeu minha última refeição? Bem, se isso é a pior coisa que vai lhe acontecer hoje, considere-se um sortudo. Vocês podem mesmo executar pessoas numa cadeia municipal? De agora em diante, fique calado. E por mais que não mostre a cena dele sendo desvivido, vemos que se trata de uma cadeira elétrica, pois já apareceu em outros episódios dos Simpsons. E vale comentar que criamos um nível só pra ele devido ao grau de brutalidade. Nesse caso, o corpo é atravessado por uma corrente elétrica de altíssima voltagem, o que causa espasmos violentos, queimaduras internas e externas e colapso de órgãos. Por vezes, as pessoas permanecem conscientes por alguns segundos, enquanto o corpo inteiro entra em convulsão. E muitas execuções registram gritos, fumaça saindo da pele, cheiro de carne queimada e até minutos de tortura antes da morte final. E você deve então estar se perguntando por que esse daqui não é o nível mais alto do nosso vídeo. Bom, a ideia principal da cadeira elétrica é desligar seu cérebro instantaneamente, o que poderia tornar o procedimento totalmente indolor. E como não vimos o que aconteceu naquela sala, vamos deixar o caso nesse nível daqui. Chegamos então no nosso penúltimo nível. E se você aguentou chegar até aqui, parabéns, você se mostrou ser bastante forte. E o caso que eu vou trazer pode ser polêmico, porque poderia tranquilamente ocupar o nível 10 da nossa escala Hans, que é o caso de ser devorado por animais, que bem vemos em um dos episódios de Natal, em que todos de Springfield acabam estar vendo uma linda estrela no céu, que representa o verdadeiro espírito natalino. É um milagre! Mas tudo isso não passava na verdade de o velho Hans perdido nas montanhas, soltando seu último sinalizador e prestes a ser devorado por lobos.
É meu último sinalizador. É melhor alguém vir rápido. Ai, graças a Deus. Cães farejadores. E são tantas coisas ruins que acontecem com o velho Hans que até os moradores de Springfield começam a suspeitar que ele seja um ator pago. Mais pessoas morreram, por isso que eu sou órfão. Ah, esse cara é um ator de simulações. Como é que tudo que é ruim convenientemente acontece com ele? Agora, em outro episódio, vemos que o Flanders começa a ter visões, e o futuro de Hans não é nem um pouco agradável. Solte-se, vou pegá-lo, criatura. Ai, tô com outro probleminha. E por fim, em outro episódio, vemos a revolta das árvores, que gera um sangrento embate contra humanos. E aí eu te pergunto, o que um senhor de 88 anos achou que iria fazer contra árvores mutantes gigantes? Bom, eu não sei. E como não poderia ser diferente, o céu ganhou mais uma estrela. E sinceramente isso daqui é realmente brutal. Quem já foi picado por uma abelha sabe como é a dor. Imaginem ser picado por várias abelhas no seu rosto. E pior, provavelmente não é instantânea. Ele deve levar pelo menos alguns minutos até finalmente ir para o céu. E essa só não ocupa a última colocação, pois assim como a cadeira elétrica, o desfalecimento pode acontecer de forma instantânea, o que é mais provável, exceto com as abelhas. Mas caso não aconteça de forma rápida, pode ser até mais dolorosa que o nosso nível 10, que por falar nele não poderia ser outro, além de ser queimado vivo, que aconteceu no episódio Um Bate na Escuridão, onde Springfield está tão quente, mas tão quente, que os próprios óculos de Hans faz com que ele pegue fogo. Está fazendo bem o seu trabalho hoje, senhor Sol. Ah, mas que droga. E o segundo caso aconteceu no episódio em que ele pega a estrada e Homer, totalmente impaciente, o joga para fora da pista, fazendo com que tudo pegue fogo novamente. Ah, meu Deus. Agora já me encheu. E por mais que estejamos falando de apenas 2 casos, desviver queimado é uma das piores coisas que se pode acontecer com uma pessoa, porque combina a dor máxima, já que pele e nervos são queimados imediatamente, junto a uma agonia prolongada, pois as pessoas costumam permanecer conscientes por vários segundos ou até minutos enquanto sentem seu corpo queimar. E geralmente as pessoas só partem dessa para melhor por causa da asfixia devido à fumaça, criando um terror físico e psicológico intenso antes do fim. E depois de tudo isso, depois de atravessar atropelamentos impossíveis, explosões cinematográficas, agressões dignas de filme de terror, sufocamentos angustiantes e até virar refeição de animais selvagens, uma coisa fica muito clara. Hans Moleman não é apenas azarado, ele é praticamente uma força da natureza, um fenômeno, um marco estatístico ambulante que desafia todas as chances de sobrevivências e perde todas. Ele é um homem que não só sofre, ele redefine o significado de sofrer. Se existe um manual universal do azar, Hans não só tá na capa, como provavelmente foi esmagado, atropelado e devorado durante a impressão. Mas no fim das contas, é exatamente isso que faz Hans Moleman ser tão icônico. A sua capacidade de morrer de jeitos cada vez mais absurdos, sempre com aquela carinha de quem só queria viver uma vida tranquila, pagar seus impostos e talvez, só talvez, atravessar a rua sem virar estatística. E agora eu te pergunto, qual dessas mortes você considera a mais brutal da escala Hans? Deixa aí nos comentários porque eu queria muito saber qual seria a sua escala Hans. E se você acha que seu dia está ruim, pelo menos você não é o Hans Moleman.